Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Nós vamos falar um pouco sobre milagres, irmãos. Você gosta de milagres? Eu tenho insistido aqui, irmãos, em falar que Deus vai fazer grandes milagres no nosso meio. Deus vai usar a sua vida para restaurar a vida de outras pessoas. Deus vai usar através da sua oração. Deus vai usar a sua família. Deus pode usar o seu filho, como eu vi esse garotinho aqui, ele é cheio de Deus. Rapaz, Deus tem um grande projeto na sua vida, viu, jovem? Se prepara, viu, meu? Ninguém vai te parar, não. Meu Deus do céu. Nem se compara aquilo que ele está sonhando com o que Deus vai fazer na vida dele. Escutou, criança? Escutou, jovem, adolescente, homem forte, valente como Sansão. Vai longe. Todos acharam Marcos capítulo 10? Marcos capítulo 10, irmãos, conta a história do cego de Jericó. A Bíblia conta que ele estava à beira do caminho. Estava à beira do caminho. Mas como Deus tinha um projeto, diz assim, projeto. Fala assim, planos. Deus fez uma grande obra na vida daquele homem. Tanto que se tornou um dos homens que seguiu a Jesus na caminhada dele. É o que Deus vai fazer comigo e com você. Deus não te chamou para você ficar parado na beira do caminho. Deus te chamou para correr, filho. Deus te chamou para voar, para caminhar. Deus não te chamou para ficar parado. Foi assim que Deus fez na vida desse homem. Acompanhe comigo aí Marcos capítulo 10, a partir do verso 46. Diz assim: e vieram para Jericó, ou seja, eles chegaram até Jericó. Só que eles estavam saindo. A Bíblia continua dizendo assim, e saindo ele de Jericó, ele quem? Jesus e os seus discípulos e uma grande multidão. Fala assim, uma grande multidão. Então Jesus não estava sozinho. Olha que interessante, irmão. Olha aqui para mim agora, para um pouquinho. Jesus, ele chegou até Jericó. E ele já estava saindo, ele fez o que tinha que fazer, só que ele precisava ir de cidade em cidade. Jesus, ele ia fazendo grandes milagres. E na beira do caminho, ele se depara com esse homem cego. O que acontece? Havia uma grande multidão. A mesma história que a mulher do fluxo de sangue é isso. Havia uma grande multidão cercando Jesus. E aquele homem era cego. Só que existe uma contradição na nossa ótica, que é assim, quem enxerga bem, ouve pouco. Não é verdade? Eu falo para minha esposa, eu sou os seus olhos, e ela fala, eu sou os seus ouvidos. E um ajuda o outro. Mas é assim, normalmente a pessoa que enxerga muito bem, né? Ela ouve, tem um déficit, uma deficiência um pouco aí. Se você é 100%, glória a Deus pela sua vida. Mas se você não enxerga bem, muitas vezes, né? A sua audição é boa. Então, e assim vice-versa. Só que aqui estava falando o quê? Que esse homem estava à beira do caminho. Continua comigo aí. Um pouquinho depois da multidão, está assim, ó. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho. Algumas versões falam à beira do caminho. Mendigando. Estava mendigando, pedindo esmola, pedindo dinheiro, pedindo ajuda. Continuando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, vendo, parou e disse que clamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, disse o seguinte: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? Jesus fez uma pergunta para ele. E o cego logo respondeu: mestre, que eu tenha vista, que eu enxergue. Feche seus olhos por um instante, Pai.
Ô Espírito Santo, abre o nosso entendimento, ó Deus, para que a Tua palavra revelada venha de encontro ao nosso coração, ó Deus. Nós vamos aplicar, ó Deus, algumas atitudes, ó Deus, como esse homem que estava aqui, Deus, necessitando de um grande milagre, em sua ousadia, não se preocupando, ó Deus, com o que as pessoas estavam falando por causa da sua deficiência, não se preocupando com o que as pessoas achavam, mas ele se indignou e começou a clamar muito mais alto por causa de pessoas que tentou pará-lo, pessoas que tentou calar. Mas, Senhor, abra, Senhor, o nosso entendimento nesta hora, para que a Tua palavra penetre e nos torne praticante desta verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Geladinho. Glória a Deus. Irmãos, por que aqui a Bíblia menciona a respeito dele que ele estava à beira do caminho? É como eu disse para você, você não foi chamado para estar à beira do caminho. Deus te chamou para um grande propósito. Amém? Deus te chamou para um grande propósito. Deus te chamou para mudar a história de pessoas, família, homens e mulheres. Não importa a sua idade. Deus não escolhe idade para poder usar. Simplesmente você se disponibiliza a Ele. Fala, Senhor, faça a Tua vontade na minha vida. É assim que acontece. Acredito que muitas pessoas que enxergavam não tinham revelação do poder de Jesus, porque elas estavam vendo as coisas próximas. Mas uma pessoa, quando ela tem fé e ela não vê as coisas acontecendo, o que acontece? Ou ela vai esmurecer, ou ela vai continuar em fé. Ela vai continuar em fé. O que não pode acontecer comigo e com você é por causa de situações, circunstâncias, o fato da gente não enxergar as coisas acontecendo, nós paramos. Nós estacionamos. Então aqui, o fato do cego não ter a visão fez com que ele parasse, fez com que ele ficasse em um canto, para que ele pudesse proporcionar o seu mantimento. Parado à beira do caminho, ele começa a mendigar, pedir alimento, pedir comida. Glória a Deus. Entendeu? Então ele está fazendo isso. Só que Cristo não nos chamou para estar estacionado na beira do caminho. Porque a beira do caminho, irmãos, não é o lugar meu e seu. A beira do caminho são pessoas que estão, irmãos, tristes. Pessoas que não têm mais perspectiva de vida. Pessoas que estão decepcionadas com ela mesma. Pessoas que não acreditam mais na restauração do seu casamento. Pessoas que não acreditam mais na restauração da vida do filho que estava viciado ou está viciado, que pode ser transformado. A beira do caminho quer dizer muitas coisas. A beira do caminho quer dizer muitas situações que nós vivemos. Então, esse texto, irmãos, me leva a entender que a beira do caminho não é o meu lugar, não é o seu lugar. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, você não pode ficar estacionado na beira do caminho. Deus tem um trajeto, Deus tem um propósito, Deus tem um caminho, Deus tem uma direção para que você venha caminhar. Aquele homem não caminhou por quê? Porque não enxergava. Até o ponto de se cruzar com Jesus. Jesus passando. Eu acredito que Jesus, ele não ficava gritando. Jesus não ficava em exposição. Olha, eu sou Jesus de Nazaré, eu estou passando. Quem precisar de um milagre pode levantar. Não, Jesus não fazia isso. Eu acredito que Jesus passava em silêncio. O alvoroço da humanidade, daquelas pessoas, daquela multidão, faziam com que as pessoas que estavam próximas, quem que está passando ali? Pintava curiosidade. Mas aquele cego, ele teve revelação de que era Jesus que estava passando. Ninguém falou para ele. Ninguém falou para ele. Ninguém falou, olha cego, Jesus está passando, agora é a hora de você ser curado. Ninguém falou para ele. O texto não menciona que alguma pessoa pegou ele, levantou e falou, vamos lá, agora você vai ser curado. Não. Simplesmente ele ouviu a multidão gritando. Talvez ele já tinha ouvido falar de Jesus muitas vezes. Como você tem ouvido Jesus, ouvido falar de Jesus muitas vezes. Né? E hoje você veio parar aqui. Hoje você está nessa igreja, não pelo fato de ouvir, mas hoje de querer andar com Ele.
de querer deixar Jesus fazer algo na sua vida que você não consegue e eu não consigo. É viver os milagres, os planos de Deus. Porque isso não é coisa humana, isso é sobrenatural. Isso é só coisa que Jesus pode fazer. Transformar o ser humano em uma pessoa cega, uma pessoa que enxerga. Um surdo, uma pessoa que ouve. Uma pessoa muda, uma pessoa que fala. E por incrível que pareça, naquele momento, algumas pessoas que estavam ali junto à multidão tentaram pressionar o cego para que ele pudesse se calar. Imagina o desespero daquele homem, tendo ciência que era Jesus que estava passando. Imagine o coração dele como é que estava palpitando. E ele clamava, quanto mais ele clamava, mais a multidão falava, cala a boca, rapaz, fica quieto. O repreendiam. Quanto mais Jesus se aproximava, ele falava, escuta, Jesus não foi até ele, Jesus mandou ele vir até Jesus. Jesus chamou. O desespero, o grito, o clamor, a Bíblia fala assim, clamando, começou a falar mais alto. O que nos falta, irmãos, nesses últimos dias, é o clamor. É o clamor. A mensagem não muda. Quem muda somos nós. Uma hora nós somos intensos, outra hora nós não somos mais intensos. Uma hora nós queremos um grande milagre, outra hora nós não queremos um grande milagre. Uma hora eu quero ser muito bem financeiramente, pelo fato de não alcançar ser bem financeiramente, eu falo, não é para mim isso, Deus. Mas eu quero um bom carro, pelo fato de eu não ter condições financeiras, às vezes eu vou enxergar que não é para mim. Então assim vai, a nossa vida é assim, é desse jeito. Mas espera aí, pode ser transformada através de um clamor. A Bíblia diz o seguinte, Jesus fala, clame a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Por que ele falou clame? Porque há uma necessidade de haver um clamor dentro de você. Talvez você está pensando que o clamor é eu ficar gritando, para que as paredes, os vizinhos ouçam. Não, há um clamor dentro da minha alma aqui, ó. Há um clamor que grita, para que muitas coisas aconteçam na nossa igreja. Há um clamor dentro de você, eu tenho certeza disso, para que haja transformação no seu relacionamento, para que haja transformação no seu marido, para que haja transformação na sua esposa, para que haja transformação na sua casa, no seu filho, no seu pai, na sua mãe. Há um clamor dentro de nós. Só que se nós não despertarmos o clamor, as coisas dificilmente acontecem. Porque, falo para você, se aquele cego não tivesse falado nada, Jesus é onisciente. Jesus sabe que ele precisava de ser curado. Mas a Bíblia, por que a Bíblia menciona justamente que ele clamou a Jesus? Por que a mensagem quer nos levar a entender e compreender por que ele clamou a Jesus quando ele estava sentado à beira do caminho? Porque é na beira do caminho os momentos que nós mais necessitamos de sermos alcançados por Jesus. É quando as forças esgotaram. É quando os seus familiares te rejeitaram. É quando as pessoas não acreditam mais em você. É aí que o clamor surge dentro de nós. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, irmãos, coloca esse clamor para fora. Coloca, Jesus está aqui para te ouvir. Ele quer ouvir a tua voz. Glória a Deus. Glória a Deus. O bom samaritano, irmãos, não está nesse texto, mas ele percorreu no caminho, ele salvou uma pessoa que também estava à beira do caminho. E a Bíblia traz a ilustração como bom samaritano, como Jesus. A pessoa que foi saqueada, que foi arrebentada, estava no meio do caminho. Quem que apareceu? O bom samaritano foi lá e tratou, cuidou. É a mesma coisa. Se você ligar a forma como a mensagem diz, o texto é diferente. Mas se você olhar de uma forma muito, sabe assim, em Deus, você vai começar a compreender que é nos momentos mais difíceis da nossa vida que Jesus está pronto para nos ajudar. Porque aí há a necessidade de nós reconhecermos que precisamos dele. Porque se eu estou bem,
dificilmente eu vou reconhecer que eu preciso de Jesus. E esse é o maior engano que acontece na vida das pessoas. Elas estão bem, então eu não preciso de Jesus. Eu queria falar sobre algumas coisas aqui. Eu vou ver se vai dar tempo. Eu tenho, acho que 7 pontos para a gente falar sobre a beira do caminho não é o seu lugar. Primeira coisa, a nossa motivação para sairmos de onde nós estamos para um lugar melhor depende do que ouvimos. Quais são as palavras que você tem ouvido nesses últimos dias? Palavras de motivação ou palavras de desânimo, palavras de, sabe, que a pessoa coloca você lá para baixo. Às vezes você está em entusiasmo, em fé, empolgado para contar as coisas, os benefícios que Deus tem feito, aí de repente vem uma pessoa e joga um balde de água fria. A pessoa vem e te desanima. Então, a primeira coisa para que nós possamos, irmãos, sair da beira do caminho é que a nossa motivação está naquilo que nós ouvimos. Depende do que você tem ouvido. Depende. Muitas vezes você ouve coisas que desapontam. Graças a Deus que Deus tem enviado pessoas para cá, né? A nossa maior luta, a nossa maior vontade era fazer com que as mensagens chegassem além dessas paredes. Graças a Deus, Deus deu a rede social. Deus deu a mídia aí. E graças a Deus, Deus tem mandado o Cleito, Isaí, os meninos aí, sabe, a equipe que está aqui, os irmãos nos ajudam da mídia. Agora tem uma equipe de mídia forte, para que a palavra possa ser, irmão, exposta aí fora. Então agora você vai poder se alimentar o tempo todo com palavras que vai te encorajar. Existe pastor Aloísio, pastor Silvio Galli, pastor Rogério, tem. Mas agora você vai ter também do pastor César. Você vai ouvir palavras que vai te encorajar, vai te fazer andar nos ares, irmão. Você vai ouvir. E Deus vai transformar. Na hora que você estiver no carro, você vai estar ouvindo uma mensagem encorajadora para fazer com que você seja edificado no seu dia. Você não vai ficar ouvindo mais coisas que te colocam para baixo. Como aconteceu com o cego. Talvez no meio do caminho uma pessoa falou: cara, o que você está gritando? Para de gritar, meu. Ele não deu ouvido naquilo. Ele começou a gritar muito mais. E é assim que tem que acontecer comigo e com você. Quando você ouvir vozes que tentam te parar, que tentam fazer com que você venha desanimar, aí é a hora de você clamar mais alto. Aí é a hora de você falar assim: eu creio e sei que o meu Redentor vive. Eu creio que Deus pode me tirar dessa situação. Eu creio que Deus pode me levantar a qualquer momento. Essa é a hora de você se levantar com palavras, contra as palavras que vêm contra você. Porque se você não se levantar com palavras, você vai ser atacado com palavras. Aí o Senhor me lembra muito bem quando Jesus terminou os 40 dias de jejum. Terminados os 40 dias de jejum, Jesus foi levado aonde, irmãos? Diz assim, ao deserto. Fala, ao deserto. E é nesse momento que você é tentado. É nesse momento que você é testado. É no momento que você olha e fala assim: não tem mais jeito. As vozes vêm e querem te fazer parar. Querem fazer você abandonar o barco. Querem fazer você abandonar o seu relacionamento conjugal. As vozes que estão por aí. O diabo lançou palavras sobre Jesus. Como Jesus venceu? Com palavras. Com palavras. Jesus simplesmente usou a própria mensagem para vencer a palavra que o diabo estava lançando sobre ele. Porque eu vou falar uma coisa para você: o diabo conhece a palavra. Conhece muito bem. Ele foi tentar Jesus e Jesus ainda falou assim: nem só de pão viverá o homem, filho. Jesus poderia, mas ele não ouviu. Mesmo sendo Deus, provou e foi aprovado. Nós também podemos ser aprovados. Em muitos momentos de situações, irmãos, difíceis, você pode se levantar e ser encorajado. Mas pare de ouvir palavras negativas. Corte as pessoas que estão à sua volta, que só falam asneira. Falar assim. Palavras ruins, palavras de desgraça, palavras de morte. Porque não vão nos edificar em nada. Não vai te edificar em nada. Só vai fazer com que você venha viver depressivo.
70% das pessoas que hoje vivem em depressão, elas vivem por coisas que elas ouçam. Coisas que elas estão ouvindo. E cada vez mais. E a gente sabe que depressão não é uma coisa simples. Não é? Às vezes a pessoa está lá depressiva, e aí um familiar sem sabedoria vai lá e fala assim, levanta daí, menina! Você está aí preguiçosa, vagabunda, não sei o que. Colocando mais para baixo. Talvez se tivesse sabedoria na forma que falar, colocava ela para cima. Por causa das palavras. A minha esposa viveu um tempo muito extenso em depressão. E foi o maior tempo que eu cresci em casa. Foi o maior tempo que eu ajudei em casa, fazendo comida, lavando roupa, cuidando dos meus filhos. A minha esposa ficou cética. A minha esposa chegou uma hora que não estava acreditando mais em Deus. Imagine se eu ficasse só lançando palavras negativas. Ela já falou com os irmãos. Houve um momento que nós estávamos no outro prédio lá que os irmãos viam. Eu pegava os meus filhos e ia para a igreja. Mas imagine se eu ficasse sempre todo colocando ela para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Talvez ela nem estaria aqui hoje conosco. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, para você sair do lugar que você está, tudo vai depender do que você está ouvindo hoje. Gideão foi motivado após ouvir um sonho. Antes do deserto, como eu disse, Jesus foi tentado. Sabe que Jesus ouviu no meio do caminho, quando ele foi tentado, Ailson? Este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Oh, palavra animadora. Imagine você sendo tentado e de repente o pai fala uma palavra dessa para você. Hã? Isso é pai. Você está sendo tentado, está passando situação difícil, o pai vai lá e fala, filho, eu acredito que você vai passar essa situação. Estamos juntos. Agora imagine se o pai falar assim, ih, menino, você não estudou. Meu Deus do céu, você coloca o cara mais para baixo. Jairo ouviu duas mensagens. Uma que desmotivava e a outra que lhe encheu de esperança. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim, a fé vem pelo ouvir. Segunda coisa que nos faz sair da posição que estamos, diz assim, muitas oportunidades são únicas na vida. Há muitas oportunidades que na sua vida vai ser única. Para você viver aquilo, aquele momento. Talvez Deus está te dando uma única oportunidade para que você possa abraçar ela. E viver tudo que Deus preparou para você. Uma única oportunidade. Uma única oportunidade. Jesus estava passando ali, ele não passava sempre. A Bíblia não fala, Jesus andava muito, Jesus era dado como andarilho, vamos dizer assim. Ele não parava, ele estava fazendo missão. Então era a única, talvez era a única vez que aquele cego ia ver Jesus ia ouvir Jesus passando lá, porque ele não tinha visão ainda. Mas era a única. E a única oportunidade, ele não jogou fora. Ele não jogou fora. Nunca devemos brincar com as oportunidades que Deus nos dá. Existem portas em nossa vida que se abrem uma única vez. Para isso nós precisamos ter discernimento em Deus. Rebeca, certa da vontade de Deus, não adiou a sua decisão. Ela sabia o que Deus tinha para ela, então ela foi para cima. Deus está te dando uma oportunidade hoje, o que você vai fazer? Vai para cima ou vai retroceder? Vou desistir. Não. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando, querido. Aproveita. José, apesar da pouca idade, não ficou com medo do sucesso repentino, porque Deus tinha sonhos, Deus tinha projetos. Mas ele não ficou com medo. O que aconteceu? Ele discerniu o processo que Deus tinha e assumiu a responsabilidade. Foi o homem de poder. Porque ele poderia ter olhado todas as situações que aconteceram na sua vida, desde a venda, que os irmãos venderam ele, foi dado como morto, poderia receber aquilo e não viver os projetos, os propósitos de Deus. Mas ele sempre crendo naquilo que Deus tinha para ele. Aproveitando todas as oportunidades. Foi vendido, foi preso.
Imagine quantas oportunidades deu para aquele homem. Imagine se ele murmurasse uma delas. Não murmurou. Abraçou, William. Abraçou a oportunidade. Abrace a oportunidade, filho. Deus está te dando várias oportunidades. A vida é tão bela. Tudo que Deus preparou. Passamos situações difíceis? Passamos. Mas nada se compara com a beleza daquilo que Deus preparou para nós. Nada. As coisas desse mundo não podem te abater. Problemas vão surgir. Situações difíceis vão acontecer. Mas todas vão acontecer para que você possa aproveitar as oportunidades que Deus te dá. Para ser abençoado. Jacó soube discernir e aproveitar a oportunidade que Deus estava lhe dando. Jacó trabalhou quantos anos aí? Rapaz, trabalha 7, foi mais 7. São oportunidades que Deus está dando para você ser abençoado, filho. São muitas as oportunidades que Deus está te dando. Levante sua mão assim e fala assim: obrigado, Jesus, pelas oportunidades que o Senhor tem me dado. Fala assim: eu vou aproveitar todas elas para o louvor do teu nome. Aleluia. Terceira situação aqui, para a gente sair de onde nós estamos, para nós alcançarmos os nossos objetivos mais elevados, é necessário aprender e vencer grandes obstáculos. Grandes obstáculos. Vencer as próprias limitações. As próprias limitações. Talvez você está aqui, você tem um tipo de deficiência. Você é limitado em algo. Aquele homem, ele era deficiente visual. Nem por isso a sua deficiência parou os projetos de Deus na vida dele. Ou se tornou um grande obstáculo. Você sabia que o seu pastor ele é deficiente auditivo? Você sabia? Eu não tenho vergonha de falar, porque eu já passei esse obstáculo. Eu tenho deficiência auditiva. Alguns irmãos, para falar comigo, eu falo: tira a máscara. Tira a máscara. E agora, que o meu ouvido está de manutenção lá, agora piorou. Eu estou offline hoje. O pastor está offline. Eu uso aparelho auditivo, irmão, porque eu perdi o médio agudo. Né? É um pouco hereditário, mas também foi um pouco de burrice minha, porque na minha adolescência eu escutava muito... lembra do Discman, Walkman? Eu usava o fone muito alto. Isso agravou. Né? Eu escuto normal. Você falar, eu escuto. Cuidado, hein? Só que fica um pouco abafado, mas eu escuto. Fica aí com brincadeira aí, viu? Estou ouvindo. Glória a Deus. Então, o que acontece, irmãos? Talvez isso se torne um grande obstáculo para você. Uma deficiência, uma doença que você carrega aí antes. Isso não pode se tornar um obstáculo na sua vida. Talvez você que é gago. Moisés era gago. Gaguejou. Moisés, Abraão? Moisés. Então isso não se torna limitação na nossa vida. Eu tinha vergonha de usar o aparelho. Eu uso vai fazer 10 anos que eu uso aparelho auditivo aqui. E no começo eu ficava com medo. Os irmãos vinham falar comigo. Eu ficava olhando meio de lado, assim, para ele não ver o aparelho desse lado. Eu ia falar com o irmão assim, aí o irmão olhava assim, aí eu ficava meio assim de lado. Por que você está meio de lado? Nada não. Porque se tornou um obstáculo. Eu ficava com vergonha. Ficava achando que as pessoas iam falar. E eu poderia pensar que ia rir. Ficava com vergonha. Tinha lugar que eu ia assim, eu tirava. Com vergonha. Mas com o passar do tempo eu falei: Deus, se o Senhor não me curar, eu vou usar. E eu estou à espera do milagre. Eu estou. A qualquer hora Ele pode me curar. Não é? Se Ele me curar, amém. Se Ele não me curar, não vai se tornar um grande obstáculo, porque eu sei que é a vontade dEle. Se Deus te curar, filho, glorifica o nome dEle. Mas se Deus não te curar, vai continuar sendo um obstáculo? Não pode. Deus é muito maior do que as nossas necessidades. É muito maior. Ele sabe exatamente do que eu preciso.
Ele sabe do que eu necessito. E se Ele não me curou ainda, Ele sabe que vai chegar o tempo. Então, vamos esperar o tempo dEle. Mas isso não pode se tornar um grande obstáculo na minha vida. Na sua vida não pode. Não se tornou na vida daquele homem. Porque ele decidiu, filho. Decidiu clamar. Ele clamou. Ele clamou até que alcançou o milagre. Eu e você, nós precisamos vencer o complexo de inferioridade. A deficiência gera um forte sentimento de inferioridade. Vencer aqueles que torcem contra as nossas vitórias. Tem pessoas que torcem para a sua derrota, você sabia disso? Ô irmão, eu já vi oração contrária, viu? Tem pessoas que torcem pela sua derrota. E Deus é muito maior quando a sua resposta for verdadeira em relação àquelas respostas das pessoas. Você não pode se sentir inferior às pessoas por bens financeiros. Se você estiver do lado de uma pessoa que tem bens requisitivos, carro, casa, você não tem que se sentir menor que ela. Você não tem que se sentir inferior a ela. Irmãos, todos nós vamos pelo mesmo buraco. A diferença vai ser para onde o teu espírito vai. A diferença está aí. Para onde você vai? Para que caminho você está indo? Então nós não podemos vencer o medo de não ser compreendido e atendido pelo Filho de Davi, Jesus Cristo. Porque há muito medo em nós de não recebermos o milagre que precisamos. Pessoas ficam com medo. As pessoas buscam tanto, que Deus fala assim, ainda não é o tempo. Ainda não é o tempo. E muitas pessoas, elas têm medo de ser compreendidas errada, pelo fato de ela estar buscando sempre e não receber. Há uma resposta para isso. A Bíblia fala assim, pedi e não recebeis, porque pedis maus. Tudo o que você precisa, escuta o que eu estou te falando, filho, tem que ser para a glória de Deus. Tudo o que eu preciso, tudo o que eu necessito, tem que ser para glorificar o nome de Deus. Para as pessoas olharem para você e falar assim, cara, eu sou abençoado. Sim, Deus me abençoou. As pessoas têm que olhar isso em você. Elas têm que enxergar isso em nós. Agora, o medo de não ganhar tira das pessoas o desejo de lutar para vencer. Você sabia que você luta, você não conquista, de repente você para de lutar. É a mesma coisa assim, Você é casado, você ora pela sua esposa para que ela pudesse, há muito disso, há mais da parte das esposas, que elas vão para a igreja e o marido não vai para a igreja. É muito maior. É muito raro você olhar um homem vindo sozinho e a esposa não vir para o culto, casado. Normalmente você vê a esposa vindo para o culto, o marido lá, pastor, ora para o meu marido, ora por ele, Senhor, para Deus mudar a vida dele, para Deus transformar a vida dele. Aí a mulher ora, vem nos cultos de oração de quarta-feira, porque tem sido uma bênção o culto de quarta aqui. Se você puder, você pode vir aqui e orar conosco. É só oração. Vem orar com a gente. Vem você ora e não vê o milagre. Não vê a coisa acontecer. Isso faz com que você pare de lutar. Pare com que você esmureça, você perca a sua fé. E a perda, irmãos, consiste em morte. Porque quando você parar de acreditar nos milagres de Deus, escuta o que eu estou falando, você morreu. Nós não podemos esquecer dos milagres de Jesus. Quantos milagres Jesus já fez na sua vida? Só o fato de você estar aqui hoje, não ter sido consumido por esse vírus fora, filho, é um grande milagre. É um grande milagre. Recentemente, um amigo nosso ficou 6 dias internado na UTI. Alguém conhece o Salutes? Ele chegou em casa, nós vimos o vídeo dele chegando em casa, ele sentou na calçada e ficou refletindo na vida, cara.
A única resposta era que ele não parou de acreditar no milagre de Deus. Pensa eu, você contrai o vírus, você vai para dentro de um hospital, e qualquer pessoa que pegar o vírus, você sabe que está entrando para o hospital e está sendo entubado. Se tiver acima de 50% comprometimento no pulmão, eles vão entubar. E você sabe que para voltar da intubação, dependendo de onde for o hospital, é só um milagre de Deus. E aí, nesse momento, irmãos, eu fico imaginando a fé das pessoas. Quando ela percebe que ela está indo para um lugar que a qualquer momento ela não retornará. Meu Deus do céu, eu fico daquela frio de imaginar isso. Agora, nós não podemos parar de lutar. O lema seu e meu é vencer ou vencer. É vencer ou vencer. Mesmo que ainda não recebemos a recompensa ou aquilo que Deus ainda preparou para nós, continue lutando, filho. Continue acreditando nos milagres. Continue declarando. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. O que você tem declarado? Você tem declarado fé? Ou não? Porque a nossa boca vai falar coisas extraordinárias, às vezes nos surpreende. Se você está cheio de fé, você vai levar outras pessoas a terem fé junto com você. Como aconteceu com aquele cego. A fé do homem foi tanta que, quando Jesus viu, peraí, traz ele aqui. Rapidamente os discípulos foram lá e pegaram ele e levaram até Jesus. Olha que interessante, é isso. A bênção foi até ele. Jesus, no meio do caminho, fala, peraí, traz ele aqui. Traz ele aqui. Aí quando Jesus chega diante dele, Jesus fala o quê? O que você quer, meu filho? Diante daquele que pode tudo. Ele só pediu uma coisa. Que eu volte a ver. O que eu veja. Que eu enxergue. Aí Jesus fala o que para ele? Vai. A tua fé. Ah, irmãos, eu me maravilho com essa palavra. A tua fé te curou. A Bíblia não mostra que Jesus colocou as mãos sobre ele, é isso? A Bíblia não mostra que Jesus colocou a mão sobre ele e falou assim, eu ordeno agora, seja curado. A Bíblia não mostra isso, ô Val. A Bíblia só mostra que Jesus só falou assim, você quer ver? Quero. A tua fé te curou. O que você está esperando para colocar a tua fé em ação, querido? Talvez você está orando há anos aí por um milagre e o milagre não acontece. Porque te falta fé. Você até ora, mas falta fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Tenha fé. Quando você sair da sua casa e vir para este lugar aqui, venha cheio de fé. No caminho você já vem declarando, eu vou ser curado, eu vou ser tocado. Mesmo se eu não for, eu vou continuar acreditando. É assim. Saia da sua casa com fé. Acreditando, que eu tenho certeza, irmãos, nós seremos surpreendidos a qualquer momento. Mas talvez, se ainda não aconteceu, é porque a nossa fé ainda está limitada. Eu só estou estimulando a você ter fé. Para que você e eu possamos receber o milagre de Deus. Quarta coisa, é que todo vencedor, aquele cego foi um vencedor. Ultimamente a gente tem falado pouco de vencedor. Lembra a visão dos vencedores, das células, nós falávamos? Vencedor é aquele que ora, aquele... irmão, vencedor. Todo cristão é vencedor. Porque ele vence desafios, situações, obstáculos, ele vence. Agora, todo vencedor tem uma marca do seu caráter. Ou seja, sabe qual é essa marca de pessoas que são vencedoras? Determinação. Você é uma pessoa determinada naquilo que você quer, naquilo que você busca?
Você é o tipo de pessoa que determina algo e fala assim, eu vou persistir, eu vou até o fim. Aos jovens que estão começando a vida agora, né, querem estudar, querem fazer uma boa faculdade, você precisa determinar o seu futuro agora, não é depois que você se casar. O futuro você determina agora, para depois você desfrutar. Essa é uma verdade. Né? Aqueles que passaram, né, a vida e já se casaram, eu acredito que muitas vezes bate na consciência um certo arrependimento de por que eu não estudei? Por que eu não estudei mais? Por que eu não investi nessa área? Por que eu não fiz isso? Por quê? Passou. Mas agora você tem a oportunidade de ser uma pessoa determinada. Você tem uma oportunidade de sair daqui determinado naquilo que você quer. Eu quero um relacionamento saudável. Eu quero buscar em Deus santidade. Eu quero ser um ministro de louvor. Eu quero ser um homem de Deus. Eu quero, orar pela minha esposa. Eu já oro pela vida pelo casamento dos meus filhos. Você sabia disso? Eu falo para eles, eu oro pela vida de vocês, porque eu quero, como pai, abençoá-los. Então eu tenho determinado isso na minha vida. Você, como pai, você precisa abençoar a vida do seu filho dessa forma. Determinar. Sabe o que é determinar? É você não desistir com facilidade. É você não desistir por coisas, situações, questão financeira. Para tudo há um jeito. Sabe o jeitinho brasileiro? Tem um jeitinho brasileiro, né? Para tudo há um jeito. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, seja determinado. Não desista fácil. Sem determinação, nunca subiremos ao pódio de Deus, onde nós vamos glorificar o Senhor. Porque tudo que nós recebemos é para glorificar o nome dEle. Sem determinação, corremos o risco de ficarmos apenas assistindo e aplaudindo a vitória de outras pessoas. Então você precisa ser determinado para você olhar a sua vitória, glorificar a Deus através da sua vitória, e as pessoas glorificar a Deus através da sua vitória. Não você para aplaudir as pessoas. Pode acontecer isso? Pode. Mas você precisa ser determinado. Sem determinação não há coroação. Sem determinação não se chega a lugar nenhum na vida. Paulo, o apóstolo, perto da sua morte, ele disse o seguinte, ele foi determinado em tudo, Ailson. Tudo que ele fazia para o Senhor. E ele disse no final da sua carreira o seguinte, combati o bom combate, guardei a fé. Ou seja, ele cumpriu a carreira dele através de uma determinação. Qual era a determinação daquele homem? Era fazer a vontade de Deus. Determinou ser solteiro, se dedicar 100% na obra. Determinou, foi uma pessoa bem-sucedida. Então nós precisamos ser determinados. Quinta coisa e última para a gente orar. Não basta você precisar. Você precisa querer. Precisar é uma coisa, mas eu quero. É igual eu estou aqui, eu estou com sede, ninguém me traz água, eu estou com sede. Mas se eu querer, eu falo, eu quero água. Por favor, alguém vai trazer água. Mas eu preciso de água e não falo nada. Alguém vai saber que eu preciso de água? Quantos estão desempregados aqui? Levanta a mão. Eita glória! Eita glória! Tem pouca gente. É só nós dois, hein? Aí. Então, o que acontece? Você está em tempo de férias. Você não está desempregado. Porque cristão não fica desempregado. Ele fica em férias. Desfrute esse período aí, porque uma hora as férias acabam. Você sabe que você precisa do emprego, sim ou não? Sim, eu quero. Eu preciso trabalhar. Mas basta precisar, é isso? Não. Eu vou querer. E o querer consiste em você fazer de tudo para você conquistar. Talvez você tenha um estudo. Eu sou um advogado. Talvez eu estou esperando uma posição de advogado. Eu quero, mas e o querer? Me faz perceber uma necessidade.
que é, eu quero, então eu vou fazer qualquer outra coisa para poder me alimentar. Não é assim que funciona? Não é assim? É assim que vai acontecer, filho. Não basta você precisar, mas é necessário você querer. Você precisa ser como um filho. Escuta aqui, às vezes a gente ouve algumas coisas, irmãos, e aí você fica assim, balançando, né? Você fica em dúvida, às vezes você não age porque você vive em dúvida, eu não tomo atitude porque eu fico meio aqui em dúvida, então isso faz com que eu não tenha uma ação. Né? Em outras palavras, nós vemos na mensagem aqui que ele clamou. O cego clamou. Ele foi de uma forma bem ousada e começou a clamar mais alto. Para quê? Para que ele pudesse alcançar o milagre dele. Né? Ele queria ser curado. Mas o querer dele se tornou uma necessidade. E hoje eu pergunto para você, você quer várias coisas. Você quer ser abençoado em Deus, você quer ser próspero, você quer ter um carro bom, você quer ter uma casa boa para poder dar para sua família. Sim ou não? Você não quer? Todos nós queremos. Mas aí eu falo para você, o que é necessário para você? Você sabe que Deus vai te abençoar de acordo com a vontade dEle, não com a sua. Todos nós queremos um monte de coisa. Eu quero um monte de coisa, cara. Eu quero muitas coisas. Eu sou uma pessoa muito sonhadora. Eu quero viver muitos projetos em Deus, muitos milagres, muitas coisas. Mas Deus fala para mim, o que é necessário para você, César? Viver feliz na minha presença. O que é necessário para você, César? Viver feliz com a sua família. Então nós queremos muitas coisas. Mas hoje você tem a oportunidade de falar para Deus, Deus, isso é necessário para mim. Eu quero viver isso. Aquele homem percebeu a sua necessidade de cura. Talvez você entrou aqui precisando de um grande milagre. Precisando de uma cura. Mas aí Deus pergunta para você, o que é necessário para você? O que você quer que eu faça? Assim como ele perguntou para aquele cego, o que você quer, filho? Eu quero ser curado. Eu quero ver. Seja específico naquilo que você está pedindo para Deus. Deus, irmãos, Ele é excelente no que faz. Às vezes nós, irmãos, nós enfeitamos tanto a nossa oração que se esquecemos de pedir aquilo que necessitamos em Deus, isso. Enfeitamos tantas coisas e esquecemos de falar, Deus, eu quero ser próspero. Mas que tipo de prosperidade você quer? Seja específico. Eu quero ser próspero financeiramente. Eu quero ser próspero espiritualmente. Eu quero ter uma vida rica espiritual. Eu quero ser cheio de fé. Então seja específico. Você quer muitas coisas, mas o que é necessário para que você venha sobreviver no mundo que você está hoje? Eu quero ser curado do ouvido. Mas é necessário agora? Filho, para mim ainda não é, mas não é mais necessário. Porque são tantas outras coisas que complementam a minha necessidade em Deus. Tantas outras coisas. Não que não seja uma necessidade minha. Para ouvir melhor, para sentar com os irmãos, ter um aconselhamento melhor. Sabe, para você ouvir bem o irmão e falar assim, é isso aí, está errado. Né? Agora, o que é necessário para você, filho? O que você precisa para Deus? O que você precisa falar para Ele hoje? Você sabe que você pode sair daqui tendo uma resposta de Deus e não tendo uma resposta de Deus. E nem por isso a sua fé tem que ser, sabe, sua fé vai esmorecer por conta da resposta de Deus. Porque Deus sabe o que você precisa. Ele sabe exatamente o que você necessita. Mas a Bíblia fala assim, batei e abri-se-vos-á. Em outras palavras, filho, continue orando. Continue clamando. Nós estamos vivendo em um tempo, irmãos,
em que a igreja brasileira ela se tornou uma igreja seca. Não se ora mais por muitas coisas. Não se ora. A gente se reúne para orar num culto, a gente ora por milagres aqui no culto, mas às vezes a gente está com alguma pessoa que fala, rapaz, eu estou com uma dor de cabeça, eu vou para o médico. Ah, tá bom. E às vezes não nos mobilizamos e falamos assim, peraí, eu quero orar por você, vem aqui, vou orar por você, depois você vai para o médico. Mas pelo menos a minha parte eu vou fazer. Pode ser que no meio do caminho você seja curado, pode ser que alguma coisa Deus faça. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde a igreja precisa retornar a clamar. A clamar. Muita oração não é demais para a vida de um cristão. E quanto mais as coisas vão avançando, algumas pessoas têm sentido a necessidade de orar menos. Aí eu entro. Só tem revelação da graça de Deus aqueles que oram. Porque se você não ora, você não tem revelação da graça de Deus. Porque oração é intimidade com Deus. Oração é comunhão com Deus. Oração é você estar próximo de Deus. Então escuta o que eu estou te falando, filho. Se você não tem orado, vamos voltar à prática de oração. Eu quero convidar você a estar aqui às quartas-feiras, para a gente estar orando aqui. Eu tenho certeza que qualquer quarta aqui você pode receber um grande milagre de Deus. Você pode ser curado. Você pode, irmãos, orar por um parente seu na sua casa e ele ser curado lá. Mas para isso nós precisamos voltar à essência como igreja. Viver como igreja. Ter um culto de domingo é muito bom. Você entrar aqui, ouvir uma mensagem encorajadora e sair cheio de fé. Mas como vai ser o seu decorrer da semana? As batalhas continuam. As lutas continuam. As tristezas, as coisas que desapontam, surgem no nosso dia a dia. Para isso, irmãos, juntos nós somos mais fortes. Quando nós oramos juntos em um só propósito, em um só coração, em uma só visão, escuta o que eu estou te falando, as coisas, o céu é escancarado. Porque a Bíblia diz assim, primeiro nós concordamos aqui na terra. Se alguma coisa não está acontecendo aqui na terra, é porque ainda não há concordância com a gente. Não há concordância entre você e o seu marido. Não há concordância na sua família. Porque a partir do momento que nós começarmos a concordar, as coisas vão acontecer. O exemplo, o cego Bartimeu. Jesus passando. Jesus, onde ele passava, irmãos, era prazer dele curar. Era prazer dele orar pelas pessoas e serem curadas. Mas preste bem atenção, as pessoas estavam falando para ele calar a boca, ou seja, não havia uma concordância naquilo que Jesus tem para fazer e naquilo que as pessoas querem fazer. Jesus nunca negou curar uma pessoa. Ele ainda pode e vai curar muitas pessoas no nosso meio. Mas para isso, precisa de uma concordância. Aquilo que nós concordamos aqui na terra, será concordado no céu. Isso é chave. Primeiro, Jesus fala, concorde vocês aí na terra. Concorde. Se acertem. O que vocês concordarem aí, nós concordamos aqui. Você está pronto para viver os projetos de Deus? Você está pronto para viver os milagres de Deus? Comece a orar com seu cônjuge. Pegue na mão da sua esposa e ore. Ore pela vida de vocês. Ore pela vida da família, pela vida dos filhos. O tempo está piorando cada vez mais. E nós, irmãos, qual é o nosso papel? Orar. Orar. Concordar com aquilo que Deus tem. Porque eu sei que Deus tem muitas coisas para a gente viver. Só não vivemos porque não concordamos.